exige se eu estou sendo respeitado aqui como profissional. Doutor, veja só, se a pergunta é repetida e a resposta já foi feita, não teria por que o senhor estar se insurgindo. Para que a gente não cometa os mesmos erros que os outros, se ele já Nossa, pelo amor de Deus, não, doutora. Doutor. Inclusive, ele disse que na época ele não estava assistindo pela mesma defesa que está. Da ilha quando ele estava lá, doutor? Que momento, doutor? Eu perguntei. Na ilha, depois que ele carboniza o corpo morto, doutor? Vão ao local, quem vai, quem desce. Quem desceu para deixar o fogo feio? O senhor hesitou um pouco. Não é porque o senhor me fez duas perguntas em sequência. Quem vai e quem desce? Excelência, pelo que eu entendo que o senhor aqui preside, acho que tecnicamente eu estou pedindo que o senhor, ainda como magistrado, não limita opiniões nesse sentido. Wesley Pablo Correia de Jesus, não é isso? Seu Wesley, vou pedir só um pouco mais de silêncio no salão, porque às vezes reverbera e a gente aqui tem dificuldade de ouvir com mais limpidez. Seu Wesley, nós vamos iniciar o seu depoimento. O depoimento de uma pessoa acusada se chama interrogatório. Seja uma briga com o vizinho, um empurrão, esse depoimento ele é qualificado, ele se chama interrogatório. E ele tem justamente essa qualidade de, quando a pessoa é acusada de qualquer crime, ela não é obrigada a responder, a falar, a se explicar. Ela não é obrigada a nada. É assegurado a ela o direito a ficar em silêncio. Mas também é assegurado a ela o direito de se manifestar, de se expressar e de contar sua própria versão, sua própria verdade. Então é com essa instrução inicial que eu dou ao senhor que eu vou dar início ao seu interrogatório. O senhor não é obrigado a responder a todas as perguntas, o senhor pode, enfim, ficar em silêncio ou preferir não responder a alguma em específico. Excelência. Pois não. Pela ordem, momento oportuno agora de... Sim, o senhor ia fazer uma manifestação, não foi? Aí a gente desinverteu a ordem. Perfeito. À vontade, doutor. Excelência, o acusado Wesley, aqui no dia de hoje, que será julgado pelos 7 jurados nobres, responderá todas as perguntas, salvo as perguntas dos corréus. Ou seja, de Vossa Excelência, do Ministério Público, de todos os jurados e da nossa defesa, eventualmente. Muito obrigado. Tá bom, doutor. As defesas já ficam cientificadas disso. No momento eu vou apenas confirmar com ele esse desejo, numa expressão do direito de autodefesa, mas evidentemente vou inclusive lembrá-lo dessa orientação do senhor, que já deve também ter sido transmitida diretamente a ele, né? Então, com essa diretriz em mente, né, do seu direito ao silêncio, mas também do seu direito à expressão, eu pergunto ao senhor se é necessário eu ler a acusação ou se o senhor dispensa ela, pois você já está bastante informado de qual é a acusação que está recaindo sobre o senhor nesse momento. Sim, eu tenho ciência da acusação. Sim. Certo. Em resumo, apenas para a gente concatenar as ideias, a acusação que recai sobre o senhor é de haver participado do assassinato da Sara Freitas, basicamente estando presente no local, aqui em Dias Dávila, onde ela estava, extraindo-a do veículo onde ela estava, levando-a, após essa emboscada, levando-a até certo local no mato, onde o senhor teria, diante da reação dela, escorregado, caído, chamado apoio, o Vitor teria ido apoiar o senhor e juntos teriam efetuado golpes com um instrumento pérfuro cortante. Essa é a acusação do senhor. O senhor participou segurando ela lá no local, pegou e chegou a desferir facadas. Ponto.
Em relação a essa acusação, qual é a posição do senhor? Ela é verdadeira, ela é falsa? Ela é verdadeira. Até determinado ponto. Eu venho aqui hoje como homem. Eu primeiramente queria pedir perdão, acredito que minha família esteja aqui atrás, a minha família. Queria pedir perdão a todos, mas eu venho aqui hoje como homem. De fato, isso ocorreu, só que há algumas inverdades dentro do que está sendo citado, pelo menos pela mídia, ou que chegou ao meu conhecimento, mas eu venho aqui hoje em busca do meu bem maior, que é o perdão, certo? Eu sei que errei e estou aqui para assumir aquilo que eu fiz. Mediante a isso, excelentíssimo, me perdoe se em algum momento aqui eu usar alguma palavra que for, porque eu nunca passei por isso. Não se preocupe em falar bonito nem elegante, se preocupe só em eu nunca entrei numa delegacia nem para prestar uma queixa, certo? De fato, no ocorrido, eu tirei sim a vida da Sara, tá? A pedido do Ederlan. Vitor esteve, de fato, comigo, mas ele ficou no carro, ele não esteve comigo no local. De fato, eu caí ali. A gente deu o que? Eu não vi a palavra. Eu caí ali na... o senhor caiu. Caí, de fato. O senhor caiu. Eu nunca tirei a vida de ninguém antes. Não tinha nem ciência total se eu conseguiria fazer aquilo ou não, certo? Para mim foi tudo muito, muito rápido, muito... Não tenho palavras, na verdade, para descrever como foi aquilo. E uma coisa que eu tenho refletido muito durante esses 2 anos e alguns meses de recluso, eu me questiono e me cobro muito. Por que eu me deixei levar até aquilo? Por que eu me permiti chegar até esse ponto? Eu não estou aqui dizendo que eu sou inocente, não é isso. Eu fiz e estou pronto para pagar pelo meu erro, recuperar a minha dignidade, a minha moral pagando, porque é isso que eu aprendi, que aquele que confessa e deixa alcance de Deus a misericórdia, e essa eu tenho buscado, e hoje, mediante a todos, tenho buscado isso também. Eu nunca me vi naquela situação, então eu gostaria de deixar aqui hoje, de certo ponto claro, que mediante aquilo, talvez, eu sei que isso deve ser perguntado, se eu pudesse voltar, o que eu não posso voltar, eu voltaria e não faria aquilo. Eu me vi em um jogo. Hoje eu entendo que eu me vi enrolado em minha situação e não valeu em nada, não deu em nada, não é só pelo fato de estar preso. É porque hoje eu consigo enxergar um todo de tudo. Eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu tinha um empréstimo, que é o senhor Ederlan, e no momento da ligação ele me diz, olha, eu tenho uma proposta para você, tá? O senhor diz, eu tinha empréstimo, o senhor devia dinheiro aí? Não é empréstimo, empréstimo, me perdoe. Desculpe, é uma palavra rara, mas a palavra está correta. Sim. Eu que não ouvi. Pronto. Por ele me liga e diz assim, olha, eu preciso de um favor seu. E, em troca, eu vou realizar aquilo que você mais tem buscado, porque a gente já conversava muito sobre a minha questão artística, o desenvolvimento do meu canal, tudo isso. É uma coisa que sempre foi um sonho meu. Meu primeiro vídeo gravado, por incrível que pareça, no YouTube, tem 17 anos. Foi aqui na Rua da Rádio, aqui em Dias d'Ávila, certo? Na inauguração de uma igreja. Naquele momento ele me fez uma proposta de jogar minha carreira para cima, de usar a TV Shalom, que era o meio que eu estava ingressando, de investir ainda mais em mim, me jogar para cima, e o que ele me pediu foi para que tirasse a vida da Sara. Ele falou isso por telefone? Por telefone. Continue. Por telefone. Isso foi quanto tempo antes da morte dela? No dia. No dia? No dia. Continue. No dia. Ele me ligou no dia. Ele me fez a proposta, me fez a ligação, fez a proposta. Eu, naquele momento, pela sede que eu tinha naquele momento de conquistar espaço, sinceramente, eu agi inconsequente. E quando eu me vi já no local, já não vinha mais na minha mente aquela possibilidade de, vou abandonar isso aqui e vou retornar.
Eu tive medo. Tá, mas antes, vamos Sim. eu fiz da mesma forma com o senhor Derlan. Só para a gente não, é natural que no seu relato haja idas e vindas no tempo. Certo. Mas para que a gente compreenda a ordem dos fatos, como elas aconteceram, o Ederlan te liga no dia da morte No dela. dia. Que horas ele te liga? Ele me ligou por volta das 2 da tarde, eu estava na ilha. Tá. Aí ele fala assim, Sim. como se diz em baianês, na lata. Na lata. E você aceita na hora? Eu estava retornando da ilha para Camaçari, Sim. que é onde eu morava, no caso, né? Então, no momento eu também não dei uma resposta dele que faria ou não. A segunda ligação dele, eu já estou em casa, estou no apartamento que eu morava, e aí foi onde sim eu disse ele que iria, na segunda ligação. Ele me insiste. Aí na segunda ligação eu disse ele que de fato iria. Continue. E aí? Bom, tudo bem, eu vou. E como é que esse crime ia acontecer? Bom, não, ele só me disse que a pessoa iria me buscar, no caso, em casa e que me levaria até um local específico. Até então também não sabia a rota, a trajetória. Como a pessoa que apareceu para me buscar era uma pessoa que de fato eu já conhecia, apesar de até o momento de chegar lá eu não saberia quem era o motorista, a pessoa que me buscaria, eu me senti naquele momento até mais encorajado aí. Porque não... Você pode dizer o nome da pessoa? Gideão, seu Gideão. Porque se tratava de uma pessoa... O senhor estava... Gideão foi buscar o senhor em casa? Sim. Tá. O Ederlan lhe falou que alguém ia lhe buscar em sua casa? Foi Isso, que a pessoa iria me buscar. Mas ele não falou quem? Não. Continue. Não. E na ligação ainda questionei isso a ele. Tipo, pô, mas quem vem me buscar aqui? Quem é a pessoa? Ele só mandou ficar tranquilo. Eu fui. Quando cheguei, que vi a pessoa, quero me sentir mais... E como é que o senhor ia saber a hora que a pessoa chegasse? Eu moro o prédio que eu morava do térreo. Chegou, buzinou, automaticamente eu vou. Continue. Saber, foi o que O senhor ocorreu. estava sozinho nesse momento? Não. Continue. Não. No momento da ligação, o senhor Vitor estava em minha casa. Quem? Vitor Gabriel. Tá. Vitor estava em minha Na casa. primeira ou da segunda? Na segunda ligação. A primeira eu estava na ilha ainda, estava em Bom Despacho. Na segunda ligação, o Vitor estava em minha casa. Quando ele me ligou, eu ainda pedi licença a Vitor para atender a ligação, mas separado. Atendi a ligação e retornei. Foi quando eu falei com o Vitor que ia fazer uma situação, mas também não disse ao Vitor qual era a situação. Tá, continue. Certo? Vitor, eu gostaria de deixar isso aqui em partes. Vitor foi comigo no carro, mas até então, Vitor não sabia do que se tratava. Eu também no momento não quis falar com medo da reação, dele poder ligar, dele qualquer coisa do tipo. Somente no momento, até porque até chegar no local, até realmente nem eu tinha certeza se ia ter coragem de... Mas o plano consistia em matar ela como? Ele não me disse mais de um jeito ou Com de que outro. instrumento? Eu levei uma faca. O senhor levou a faca? Levei uma faca. O senhor Vitor sabia dessa faca? Não, estava na bolsa. Tá. Na O bolsa. senhor levou muda de roupa também? Como? Levou muda de roupa? Não teve. Consta nos autos? Depois pronto. eu vou repercutir com o senhor algumas coisas que constam do processo. Pronto. Mas só para o senhor ter oportunidade. Pronto, muita coisa do que consta, eu acho que também é sabido de todos que teve acesso, no caso, aos autos. Eu tinha um advogado, que não é a minha mesma defesa de hoje, e eu fui instruído pelo meu advogado naquele momento a contar uma outra história ali que seria favorável, segundo ele falou. Mas após, e eu acredito que o delegado doutor Elvaldo, que estava na frente, ele é testemunha disso. Minha mãe me pediu para que eu fosse com a verdade. E a pedido da minha mãe, a reconhecimento de tudo que eu aprendi nos longos dos meus anos dentro do Evangelho, eu vim hoje com a verdade, não com a história que me foi dada para contar até aquele período. O senhor não vai, já que o senhor está sendo tão franco, e o senhor, vamos dizer assim, o senhor já admitiu a coisa mais grave, que é ter tirado a vida de uma pessoa. Ponto. Há alguns detalhes que não estão batendo, certo? Tá? Depois, não se zangue comigo, mas eu vou ter que comentar eles com você. Tranquilo. Tá certo? Mas pode continuar.
Minha questão trêmula aqui é por causa do frio. Frio? Pode desligar aí o ar-condicionado, por favor? Fique tranquilo. Continue. Então, esse Gideão passa lá, o senhor entra com o Vitor sem saber, era uma coisa, mas... E ele não sabia, de fato, o que seria, até o determinado momento. E aí? Quando chegou lá, o Gideão me deixou, junto com o Vitor, na entrada ali do... E a conversa com o Gideão era qual? Eu não tive muita conversa. Mas com ele. demorou um pouco para chegar lá. Sim. E aí, falavam sobre o quê? Não, a única coisa que eu perguntei a ele, de fato, é onde é que ele me deixaria. E ele falou que já tinha um local certo que me deixaria mais ou menos nas mediações da fábrica de água. Pronto. Continua. Ele me deixou, na sequência ele retornou e foi buscar a Sara e voltou novamente para o local. Tá, mas o Vitor acertou isso tudo assim, de repente, Eu sem acredito. saber para onde ia. Pronto, eu acho que até o momento da principal conversa dentro do carro, quando o nome dela é citado, acho que só ali que Vitor veio tomar um parecer, um choque, de que, poxa, o que é que vai acontecer? Só que até então, para ele, seria nada estaria de fato acontecendo até ele começar a tomar uma ciência. Continua. No período em que Gideão foi buscar Sara, realmente a gente conversou. Eu falei, velho, tá para se passar isso aqui, certo? Mas não precisa você se adentrar em nada. Tanto que quando o carro chegou, que o Gideão parou o carro, certo? Eu gosto de deixar bem claro aqui. Ele em momento nenhum, nem sequer ele o carro chegou a quebrar, ele parou o carro. Pronto. Vitor entra, depois de eu tirar Sara do carro, o Vitor entra e ali ele fica. Só que quando eu tirei, ela tentou correr, no que ela tentou correr, me derrubou. Caiu eu e caiu ela ali para aquela parte de baixo ali, que foi onde, infelizmente, ocorreu o fato. Eu retorno para o carro, depois sim, a gente segue viagem de volta, sentido Valéria, sentido Salvador, a gente segue viagem. Nesse momento é que ele me perguntam dentro do carro, ambos perguntam o que de fato se tinha ocorrido ou não, o que de fato tinha ocorrido. E eu respondo, não, eu acredito que ela esteja morta. A gente seguiu viagem. Até então nem eu tinha a certeza, a convicção de que ela teria morrido ou não. Certo. No laudo necroscópico se declara que foram detectadas 22 facadas. Todas as 22 facadas foram desferidas pelo senhor. Eu vim com a verdade. Foram 3, certo? Porém, não é só eu, essa pessoa aqui, que sabia aonde o corpo estava. Se alguém possivelmente possa ter ido lá, Quem mais sabia? o marido sabia. Até porque quem definiu o local foi ele. O senhor sabe, só estou sendo franco com o senhor, tá? Porque o senhor disse que veio falar a verdade. Sim, senhor. Até se o senhor disser, doutor, não quero conversar, a gente nem fala. Não. Eu esperei 2 anos por isso aqui. 3 ou 22 facadas, dá no mesmo. Eu sei disso. Porém, eu tô falando que, da minha parte, foram 3. Tá. Eu não... Não vou pressionar o senhor. Só estou Não. dizendo assim que... Pronto. Eu não tenho nenhum tipo de... Como posso dizer? De surto que apague a minha memória ou algo do tipo. Então, até que me conste, que eu me lembre, foram 3. Tá. Nunca 22. Pode ter sido 4, mas 22 nunca foram. Não da minha parte. Quem mais sabia onde o ponto exato seria? Davi Oliveira, até o presente momento, no caso, Davi Oliveira, Gideão, que fez a viagem, Ederlan, que, de fato, ele escolheu o local, até porque foi lá que a gente foi deixado e depois buscado, e daqui sabe o local, e tanto eu e o Vitor só ficou sabendo, de fato, do local no momento da chegada. Mas o Davi, vocês foram pegar, porque você ainda não chegou lá, mas o Davi vocês foram pegar ele não Na foi depois? rodoviária. Mas depois. Aí você contou o local? Não, Davi já sabia do que ia ocorrer. Você tinha contado para ele? Davi já sabia. Naquele dia? Sim, no mesmo dia. No mesmo dia. No mesmo dia. Continue. No mesmo dia. Tanto que a gente retorna. Retorna para onde? Quando a gente vem para casa, a gente passa
em vez a gente passou pela via. A gente passou pela mesma via. Certo? E essa passagem pela via foi a pedido do Davi. A gente volta pela mesma via. Antes de ir lá para minha casa. Então o Davi sabia onde a Sara estaria? Sabia. O que o senhor me declara, então, que o Davi tinha interesse em saber como estava o local do crime depois, porque ele que pediu para passar por ali. Vocês falaram sobre isso no carro? Sim. Tá, como foi a fala? Ele tinha perguntado se tinha feito. Se tinha feito. A fala dele, você teve coragem, fez mesmo? Fez. Como prova de que realmente tinha feito, ele queria ter a certeza se estava feito, ele pede que a gente passe ali de novo. Então, àquela altura, então, todos os 4 já estavam falando abertamente do que aconteceu. Não tão abertamente. Não ficava repetindo, mas assim, sim, todos os 4 estão sabendo. Sim. Até porque naquela altura ali não tinha mais o que se esconder entre nenhum de nós. Quando o senhor, vou dar um salto, quando o senhor está participando de um certo procedimento de acareação na delegacia, Sim. Uma hora que o senhor diz assim, tem muita coisa ainda que vai aparecer. Aí, eu acho que, eu não lembro quem é, aí a pessoa diz, tinha lá mais uma outra pessoa branca, aí o senhor fala, tá vendo? É isso que eu estou dizendo. O senhor tem alguma coisa a ver isso com o Davi? Uma outra pessoa? Tinha mais alguém lá na cena? Dessa fala especificamente eu não me recordo. Tá bom. Então, esqueça, pode seguir. Aí vocês pegaram Davi na rodoviária de Salvador e voltaram para Dias Dávila? Voltou para Camaçari, porém a gente passou pelo viaduto. Veio isso por fora, passou pelo viaduto. Tá, porque Davi pediu. E foram à casa de Ederlan? No retorno. Depois de deixar o Davi em casa? Não, antes de buscar Davi. Antes de buscar Davi. Então vocês vão lá, saem do ponto da morte dela, vão até a casa de Ederlan. E lá fazem o quê? Tinha uma bolsa. Ficou uma bolsa. Fui entregar uma bolsa. Acredito que na bolsa tivesse algumas pertences dela. A gente voltou para entregar a bolsa. A bolsa, o celular. E qual foi a conversa? Lá ele só me pergunta, a gente não chegou aí à casa dele. Na esquina mesmo. Ele só me pergunta se, de fato, ela estaria morta. Como a fala que eu disse a ele foi essa. Certeza que ela está morta, eu não posso dizer porque eu não fiquei lá para atestar. Mas eu fiz. O senhor lembra do local, do corpo dela, onde o senhor aplicou os golpes? No pescoço. Continue. Aí o senhor falou, certeza eu não tenho, porque eu não fiquei lá para testar, mas eu fiz. Sim. Aí ele fala o quê? É a hora que eu retorno pro carro, porque eu só fui entregar. Aquela altura estava todo mundo com muito medo. E o dinheiro? Não teve dinheiro. Continue. Não teve dinheiro. Tá. Foi um argumento que o meu primordial advogado me pediu para que levasse, mas o motivo realmente não foi dinheiro. A proposta dele para mim nunca foi assim, vou lhe dar R$1 ou 2, nunca foi isso do tipo. Ele de fato me fez uma promessa e ele tinha poder com a TV Shalom para isso, de botar de fato a minha carreira, até porque muitos lugares que eu pus os pés para cantar, para me apresentar, foi através dele, de fato. E ele tinha poder para me botar em muito mais eventos, muito mais lugares. Não posso ser hipócrita aqui. No momento que ele me faz a proposta, eu perdi o senso e acabei ficando irradiado com aquilo. A mente ficou, de fato... Ele lhe explicou por que queria tirar a vida dela? Sinceramente, não. Não tenho... Ele não me vem com... E acho que por ligação também ficaria algo muito... Eu chegar para ele, por que disso? Sendo que ele está me fazendo uma proposta. Não, mas já que o senhor tocou no assunto, a ligação, você podia matar minha mulher também? Se a gente parar para pensar, não faz sentido que a pessoa vá aceitar uma oferta dessa. Mas ele me faz uma proposta. A proposta dele está feita. E não, velho, eu posso... Primeiro vem a promessa, né? Posso lhe botar sua carreira para cima, mas eu preciso de um favor. Qual o favor?
ou eu preciso que você mate a vida de Sara, tire a vida de Sara. Pronto. Naquele momento me veio muito questionamento na mente. E a rádio dele, a TV dele era tão poderosa assim, a ponto de fazer você meio que brilhar na sua mente, você perdeu as estribeiras? Pronto. Antes de eu gravar o meu primeiro vídeo na TV Shalom, eu já vinha cantando, gravando coisas mais simples e nunca tinha saído do parâmetro, posso dizer assim, Bahia. O máximo aqui de Asdávila, Simões Filho, os lugares próximos. Quando eu gravei o meu primeiro trabalho com ele de fato, eu consegui chegar em outros estados, consegui chegar em outros locais, eventos que eu passei a ser remunerado, eventos que eu passei a ser notoriamente conhecido, publicamente conhecido. Ele era bom no que ele fazia? Sim. Nesse quesito profissional, eu não tenho o que questionar. Fala no meio, no meio de produção similar, no meio de produção, ele sim. se destacava. Sim. Tá, continua. Aqui na Bahia, pra gente, principalmente pra gente do meio gospel de gênero pentecostal, a melhor referência de produção era ele, há muitos anos. Tá. Era o sonho, na verdade, de qualquer molequinho aparecer na TV Shalom. Então, naquele momento, me veio sim questionamentos do porquê. Mas eu não tinha nem como chegar para ele de imediato ali, até porque o negócio, a conversa foi essa. É agora. Se vai, é agora. Vale buscar, e agora. Eu só tinha que aceitar sim ou não. Não tinha uma contraproposta. Mas, vou ser franco contigo Certo. o tempo inteiro. Como é que ele ia conseguir levar ela para aquele local, marcando assim tudo de última hora? Bom, se com ela estava marcado de última hora, aí sinceramente eu não sei dizer ao senhor que sim ou que não, porque quem monitorava, quem fazia a questão de agendamento dela, era ele, como também ele já fez agendas para mim. Você não tem nada a ver com a forma que ela foi levada para lá? Não. Você nem sabe? Não. Era só um ponto. E quem contou pro Davi, então? Quando você que ligou para ele? Porque para mim, tá parecendo tudo muito em cima. Pronto. Pô, vamos hoje matar, mas não, pô, tal hora, vamos... Sabe, para mim, nunca matei ninguém. Eu Então, falei com o Davi, porque no período Davi era uma pessoa muito próxima a mim, na primeira ligação em que eu recebo. já na primeira. Eu falo com o Davi. Davi, fulano me fez uma proposta meio estranha, eu tô falando com você porque você é uma pessoa que eu de fato eu confio. Tanto confio que ele passou a noite em minha casa. Tá. E o Davi fala o quê? Ele, velho, isso é maluquice. Pronto, isso é maluquice. Mas, se vai fazer, ele tava me esperando na rodoviária. Quem marcou com ele na rodoviária? Quem marcou com o Davi na rodoviária foi eu. Ele estava me esperando para eu buscar ele. Só que houve um desencontro de horário. Quando eu cheguei na rodoviária, porque eu vinha do ferry, nunca gostei de pegar o suburbana, ia direto para a rodoviária para pegar o regional, para vir. Houve um desencontro de horário. Eu vim para Camaçari e ele acabou ficando. Quando ele chegou na rodoviária, eu já estava no meio de caminho. Quando eu falei com ele, daqui a pouco eu volto para lhe buscar. Por esse motivo, o Davi fica na rodoviária, de fato, me esperando. E é por isso que a gente passa na rodoviária. Quando sai da casa de Ederlan, então, vocês vão para a Buscar Davi na rodoviária, rodoviária. pega Davi, volta, aí você contou para ele, então o que fez? Porque ele já tinha eu já tinha falado com ele mais cedo, ele só não sabia de fato ali se eu teria feito ou não. É quando ele me pergunta. Mas o Davi Sim. não ia terminar se complicando ao se misturar com você justo naquele dia? Entendeu? Eu tô pensando no lugar de Davi. Sim. Rapaz, eu tô entrando. Não, vamos aproveitar e ver no local. Se a polícia passa, você pega vocês lá. Aí ele caía sem ter feito nada. Entendeu? Só me permita. À vontade, à vontade. É porque na mente da gente, que eu queria expressar isso aqui, não estou dizendo que eu não fiz, mas não é uma mente de um criminoso que vou arquitetar. Na mente da gente não daria problema, não é uma mente de alguém que está acostumado a viver isso. Tá. Eu vim aqui Tranquilo. não é uma mente, não vamos passar lá não, que vai dar errado, não vamos passar lá não, que pode prejudicar, nunca. Para começar, até o carro que pegou para ser feito é um carro que tem GPS, tem um segundo dono, nem isso.
Nem isso a gente passou na mente da gente que poderia dar errado. Pelo menos na minha mente, eu acredito o seguinte: quando eu chego no local, eu ainda estou eu estou trêmulo, eu estou assim, será que eu vou ter coragem de fazer isso? Porém, quando ela chega, já me vem na minha mente o seguinte: poxa, se eu desistir agora, ela pode me reconhecer, pode me prejudicar, o próprio Aderlan pode usar isso a favor dele. Tudo isso me vem na minha mente. Eu consigo compreender bem essa sensação de eu estou num ponto em que eu não tenho mais volta. O que eu estou tendo dificuldade de compreender é que no mesmo dia tudo isso tenha sido organizado e tenha sido encontrado. Mas tudo bem. Mas o senhor lembra que no processo, o senhor já falou aqui que o senhor tinha outro advogado que lhe falou algumas coisas. No processo são relatados alguns encontros prévios, não sobre matar necessariamente, mas encontros prévios com ele, Aderlan. Agora eu fiquei na dúvida, mas eu acredito que sim, na presença do Vitor, em que o Aderlan teria compartilhado com você a questão das traições. Pronto. Isso aconteceu? Não. Ter encontro com ele no meu cotidiano, na Moreira era normal, porque assim, vou atender um evento em tal lugar aqui em Salvador. Quase todos os eventos de igreja, principalmente vigílias, ele estaria cobrindo. Pronto. Mas a maioria das nossas conversas nesse tipo de evento era resenha, gastação, um energético e tal. Nunca sobre relação. Nunca sobre nenhuma traição. Então essa história toda que foi contada lá, pronto. Tudo isso foi uma inverdade. Pronto. O que aconteceu foi, o advogado disse: velho, leva por essa linha, fala isso, que a gente vai montar sua defesa em cima disso. Só que o que eu mais tive durante esses 2 anos e 3 meses foi tempo para refletir e pensar bem nesse exato momento aqui. E desde o momento que eu tive um contato com as pessoas que estão fazendo hoje a minha defesa, eu sempre disse: eu vou com a verdade. Tá bom. Então, eu não posso chegar aqui agora e sustentar o que de fato, algumas coisas foram falas de fato na delegacia. Medo, insegurança, uma situação inusitada que eu nunca tinha passado antes. Eu estou com um advogado no momento em que está acostumado a lidar com aquilo, ele me instruía a falar aquilo, infelizmente eu fui naquela linha. Entendi. Dando prosseguimento então, em determinado ponto. Então a gente estava no Rio. Pronto, aí depois que passaram pelo local, em frente aonde estaria o corpo, e pararam para ver de novo ela? Não, só fez passar. Pronto. Foram para onde? Para Camaçari. Para sua casa? Isso. Vitor estava contigo ainda? Estava no carro. Pararam aonde? Na sua casa? No condomínio, no condomínio. Pronto, aí desceram os 3, embarcaram os 3. O senhor, Vitor foi para a casa dele. E o Davi. Vitor foi para a casa dele e o Davi ficou em minha casa. Pronto. E, bom, o Gideão, o senhor não sabe onde foi. Seguiu. Tá. E aí? Porque há mais coisas. Ou não há mais coisas? Bom, eu só retorno na quarta-feira, em Valéria. Retorno na quarta. Na casa do Aderlan. Retornei na quarta-feira. E quando eu retorno lá, foi o momento em que ele fez assim: fica aqui, que eu vou na delegacia prestar a queixa de desaparecimento. Quando ele retorna da delegacia, umas 2 horas mais ou menos depois, foi o momento que a gente, velho, tô saindo, vou para casa. Ainda falei com ele: tô indo para a ilha ou hoje ainda, ou amanhã, que eu tava nesse período, tava passando mais tempo, na verdade, na ilha do que em Camaçari. E retornei para a ilha. De lá para cá a gente já não manteve mais contato, porque tinha medo, na verdade, dali, porque eu acredito que isso aqui eu já tinha uma ciência de que, num caso desse, o principal suspeito se torna as pessoas mais próximas. No caso dele, eu tive medo de estar mandando uma mensagem para ele, o celular dele já podia estar em investigação, a gente não estava mais se comunicando. Mas eu estava, naquele período, acompanhava as coisas pelo um Instagram de notícia, e quando, daqui a pouco, só notícia em cima de notícia, e a gente fui me mantendo atualizado até o momento que teve a minha prisão. Eu ainda fui preso na ilha. Tá. O senhor também está sendo acusado de ter retornado ao local e tocado fogo nela, no corpo dela. Sim. Sobre isso, então. Bom, você quer saber sobre isso? Na sexta-feira, o Aderlan ligou
falou assim, ó, eu preciso que o corpo seja encontrado. Eu preciso que seja encontrado. Pronto. Porque no local que estava, seria muito difícil, de fato, de se achar um corpo ali. Já vinha dias procurando. Eu preciso que seja encontrado para que dê um final. Pronto. Eu disse, ele, como é que vai fazer o quê? Vai tirar o corpo dali? Ele disse, faz alguma coisa para que chame a atenção, toca fogo. E aí é quando a gente retorna, de fato, e acaba tocando fogo. Naquele momento, eu tinha até medo e receio de não fazer mais nada, de não cumprir, até porque ele já tinha prestado queixa, já tinha feito tudo. Naquele momento eu tinha medo até de não ir, de fato, e tanto que eu volto, eu estava na ilha quando eu recebi a ligação. Eu retorno, na sexta-feira a gente põe fogo e eu retorno novamente na sexta-feira mesmo para a ilha, no primeiro horário. Eu estava morrendo de medo, de tudo. De tudo. Até uma sombra estava me dando medo. Depois que o Ederlan te ligou, como é que se marcou esse retorno ao local? Qual foi a marcação? Como foi feito o acerto? Pronto, minha única ligação nesse momento foi para o Gideão. Já que ele tinha feito a viagem anterior, não tinha por que ligar para outra. Mas o Ederlan não te deu essa dica? Não foi o Ederlan que falou, liga para o Gideão? Não. Ele falou... A segunda ligação já foi feita por mim. A segunda. E qual é a primeira? A primeira ligação, o primeiro contato, na verdade, não foi comigo para fazer a primeira viagem. Esse contato não foi de Gideão comigo. Não, entendi. Foi lá no dia da morte dele. Não foi comigo. Pronto. Mas nessa segunda você já tinha pegado o contato dele? Quem ele passou? Não, eu já tinha um contato de Gideão. Desde antes de tudo? Sim. Tá. Eu não vim aqui para... Tá. Aí nessa segunda vez é que o senhor já sabia que era ele, o Ederlan então não lhe disse quem procurar, mas deu detalhes, como foi? Não, ele só pediu que eu fizesse com que o corpo fosse achado. A dica que ele dá é para pôr fogo. Pronto. Eu não vou ligar para alguém diferente. Liguei para o Gideão. Dá para fazer a viagem, dá para a gente ir lá, para acabar logo com isso, resolver logo isso, dá. Por consequência disso, o Vitor acaba indo com a gente também. Já está envolvido naquilo. O Vitor acaba indo. Pronto. Mas a segunda ligação, ela é feita por mim. Certo? Para o Gideão. Eu não tinha, aqui nesse momento, eu não tinha como, vou ligar para uma pessoa diferente, vou pegar um mototáxi, uma coisa desse tipo, não tinha nem como. Claro, mas quando o senhor liga para o Gideão, o senhor fala como para ele? Dessa seguinte maneira, eu costumava chamar de Gil. O Ederlan pediu para que toque fogo. Tem que fazer o corpo aparecer. Como é que a gente faz? Como é que a gente resolve? Dá para ir? Não dá? Se é para ir, embora. Acho que naquele momento ninguém mais ali tinha, acho que um receio tão grande das coisas chegar ao ponto que chegou, que a gente não tinha nem mais como dizer assim, não dá para fazer. Se é para ir, felizmente embora. Certo. Aí o Victor, o senhor falou para ele também a mesma coisa? É porque nesse meu contato, nesse momento, sempre que eu chegava em casa, eu sempre acenava para Vitor que para eu entrar para o prédio que eu morava, eu tinha que passar de frente pelo prédio de Vitor. Sempre dava um alô a ele, quando eu acenei para ele, para que ele viesse. Disse, velho, eu vou voltar lá. A gente vai ter que voltar lá para fazer o corpo aparecer. Eu ainda falei com ele, a lógica aqui, o parecer mais favorável que o Ederlan deu foi tocar fogo. Até porque não tem como tirar o corpo dali, não tem como mover o corpo do local. Ele, se vocês vão, eu vou. Já está todo mundo, a frase final foi, já está todo mundo nisso, então, embora dar um fim, de fato, nisso. A gente foi. Quando eu retornei para casa, eu vim sem mochila, sem nada, só fiz realmente tomar um banho, me organizar e voltar novamente para a ilha. De lá para cá, o contato já diminuiu de 50%
a zero. E só um ponto, pararam no posto de gasolina, compraram vasilhame, como foi que arranjaram para o combustível para espalhar no local? Na verdade, tem um vídeo no posto, só que assim, aquele vídeo do posto de gasolina especificamente, não é o vídeo, não é o dia em que se compra a gasolina. A gasolina foi comprada no mesmo dia em que a gente foi. Ateou fogo. Isso. Aquele vídeo ali tem um veículo, certo? Aí tem um veículo. E naquele vídeo que se tem, aquele especificamente que se tem, não é o do dia. Mas nesse vídeo, vocês estavam comprando combustível também? Tava. Mas pra quê? Não, um outro carro, na mesma via, um pouco mais à frente, tinha acabado o combustível, e aí a pessoa que estava no veículo estava com a gente, no caso. Estava seguindo a gente veio comprar na frente para dar um socorro ao outro carro, só para botar ali, botar na reserva e chegar até o posto. Foi nesse mesmo posto que vocês compraram depois para tirar nela? Não. Foi em outro local? Não, em outro local. Certo. Vão ao local, quem vai, quem desce? Quem desceu para atirar o fogo foi eu. O senhor hesitou um pouco. Não, é porque o senhor me fez, o senhor me fez duas perguntas em sequência. Quem vai e quem desce. Pronto. Hesitou. Excelência, eu entendo que o senhor aqui preside o juramento. Mas, tecnicamente, eu vou pedir para que o senhor, ainda como magistrado, que não emita opiniões nesse sentido. Já houve, durante o depoimento dele, alguns posicionamentos no sentido de o senhor manifestar alguns posicionamentos, como, por exemplo, estou pensando como Davi. Eu entendo, repito, que é Vossa Excelência que preside, mas eu vou pedir, tecnicamente, que o senhor permita que ele eu tenho conhecido dele, sem preferência nesse sentido, de que ele hesitou ou deixou de entrar. Eu peço desculpa, senhora doutora. Eu, como ser humano, quando a pessoa olha para mim e diz que vai falar a verdade, e eu acho algo estranho, eu anuncio. Eu peço desculpa à senhora, peço desculpa ao senhor se eu estou, de alguma forma, lhe constrangendo. Né? Se houve uma hesitação, não foi pela resposta, mas porque o senhor me fez duas perguntas em uma. Tá. Quem foi e quem desceu. Tá bom. Me perdoe. Tranquilo. É porque eu não vou fazer mais nenhuma pergunta. Eu passo a palavra ao Ministério Público. Wesley, boa noite. Boa. Wesley, o fato ele aconteceu no dia, você se recorda? Não. O fato aconteceu no dia 24 de outubro. Você disse aí mais cedo que, inclusive, sua mãe conversou contigo, pediu que você contasse a verdade. Foi isso mesmo? Sim, senhor. Certo. E nessa época você foi ouvido na delegacia de polícia. Procede? Sim, senhor. Quantas vezes você se recorda? Duas. Na primeira oportunidade, eu não vou ler aqui o que você disse, mas você se recorda se você narrou esses detalhes, como você está narrando hoje aqui? Não foi isso? Pronto. Aí você ficou um pequeno período para prestar um segundo depoimento, não foi isso? Mas foi até no mesmo dia. Como eu cheguei pela madrugada, acredito no mesmo dia. Pronto. Foi nesse intervalo que sua mãe conversou contigo e pediu, lhe convenceu que você assumisse, ou foi antes e que sua mãe pediu que você contasse a verdade do que aconteceu? Nesse intervalo. Entre os dois depoimentos. Sim. Então sua mãe estava naquele período ali próximo a você, lhe acompanhando na delegacia? Sim, minha família sempre esteve na delegacia. ao meu lado, sim. Então sua mãe acompanhou a rotina de uma delegacia de polícia que você estava ali prestando depoimento de um fato desse? Sim. Ela não teve no momento ela foi, no caso, posta para fora da sala, mas quando ela estava ali, de certa forma. Certo. Em algum momento você foi agredido?
Fisicamente, não. Certo. Wesley, nesse segundo momento, em que inclusive você narra ao delegado de polícia, começa o seu depoimento falando que sua mãe lhe pediu que você falasse a verdade. Você se recorda que você começou assim? Sim. Existe um depoimento seu. Você se lembra se esse depoimento, além de escrito e assinado, também foi gravado, você falando? Sim. Foi uma coisa colocada no papel, mas havia uma filmagem daquilo que estava sendo perguntado e respondido. Não sei seguir tudo, mas sim, acredito que sim. Perfeito. E naquele momento você narra detalhes do que aconteceu. Nesse intervalo, de um depoimento para o outro, eu tive contato com o advogado. Desde o começo, eu fui com a verdade, porém nesse depoimento da delegacia, eu fui com a verdade com partes, de certa forma, ocultas, que foi o conselho que o advogado me deu de criar tudo aquilo. Para que a gente não cometa os mesmos erros dos outros, Não, excelência, pelo amor de Deus, não, doutora. Doutor. Ele iniciou o interrogatório dele falando sobre isso. Inclusive, ele disse que na época ele não estava assistindo pela mesma defesa que está hoje. Doutor Bernardo, excelência, é uma questão de ordem. Eu acho que a gente não precisa desembocar para um lado desse. Eu estou começando a fazer algumas perguntas. Em nenhum momento estou refazendo perguntas que Vossa Excelência fez. E não há qualquer razão para uma interrupção dessa. Eu também interpretei que não. Doutor, vamos pular essa pergunta. O senhor poderia? Em reverência ao pedido da doutora, não é isso? Pode seguir para a próxima. Wesley, por que na delegacia de polícia, nesse segundo depoimento, você não disse que Vitor tinha dado facadas? Ou você disse que Vitor tinha dado facadas, ou na época você não disse que ele não tinha... Que o advogado me aconselhou a isso. O seu advogado lhe aconselhou Sim, naquela época tinha me aconselhado a isso. Ele disse que seria melhor para mim. Certo. Matar uma pessoa ou estar presente no momento de um homicídio é uma coisa normal? Não. Você disse aqui mais cedo, aqui agora, que Vitor não sabia do que estava acontecendo, não foi isso? Isso. E que lá ele ficou dentro do carro. Sim. Não foi? Isso. É normal uma pessoa, sabendo que está acontecendo um homicídio, continuar todo um trajeto no veículo? Defiro, doutor, realmente, é normal. Eu vou refazer, doutor. Eu faço, extrapola. doutor. Posso? Eu refaço, doutor, a pergunta. Pode, doutora. Doutor, aí o modo como eu vou perguntar, não se preocupe, eu vou ser absolutamente técnica. Mas se é objetivo ou não, a forma de realizar, formular essas perguntas é um pouco subjetiva. Senhor Wesley, boa noite. O Wesley, seu apelido é Zadok, não é isso? Meu nome é Mirela, eu integro hoje aqui, junto com os meus colegas, a acusação, sou promotora de justiça. E eu quero questionar o senhor algumas situações que foram encontradas. Vou fazer essas perguntas a partir do detalhamento que é trazido nos laudos periciais. Senhor Wesley, o senhor pontuou que caiu ao se aproximar. Depois de retirar a Sara do carro, o senhor desequilibra e cai, não foi isso? Certo. Nesse momento, o senhor empunhava efetivamente a faca? Era o senhor que trazia consigo a faca para matá-la? Sim. Certo. Quando o senhor cai, o que acontece com esse instrumento? Com essa faca? Quando o senhor cai, o que acontece com a faca? Permanece na mão. O senhor cai segurando a faca. Certo. E Sara, o que acontece com ela? A gente caiu junto. E aí, ela tenta fugir, o que acontece com ela? No momento em que a gente cai, que eu me levanto, é o momento em que acaba acontecendo
o fato em que O senhor desfere a primeira facada com Sara em pé ou Sara caída no chão? estava deitado. Ela estava deitada. Essa primeira facada, o senhor se recorda qual foi? Quando o senhor iniciou a execução do crime, qual foi o local efetivo da a primeira facada que o senhor deu nela? Ele disse que desferiu facadas no Não, pescoço. doutor, a primeira não. Exato, eu estou perguntando a primeira facada, o senhor deu onde? Doutor, veja, ela perguntou agora o local da primeira. O pescoço pode ser de um lado, do outro lado, pode ser atrás. Direito ou esquerdo? De fato, eu não vou me lembrar. Não disso. lembra, né? Doutor, Certo. não era repetitiva, doutor. Certo. Aí depois que o senhor desferiu as facadas, o senhor disse que foram apenas 3. O senhor se recorda de ter ouvido o barulho do sangue jorrando? O senhor se recorda desse detalhamento? Não? Certo. Quando o senhor retorna para o carro, me recorde uma situação. A Sara, ela vinha no banco do carona na frente, vinha no fundo. Onde é que ela estava? No fundo. No fundo, certo. Quando o senhor retorna, qual é a posição do carro que o senhor ocupa? O carro está virado para. É isso, mas qual é o local, o banco que o senhor se senta? Motorista, carona, o fundo, onde é que o senhor estava? Eu me sinto no banco do fundo. No banco do fundo. O senhor consegue observar a presença de objetos, vestimentas de Sara no veículo? Só a bolsa. A bolsa? A bolsa, E Certo. posteriormente o celular. Certo. Não observou tiara dela, nada disso lá. Certo. O senhor identificou que foi a casa, eu entendi que o senhor entregou a bolsa, entregou o celular. Eu queria saber o modelo desse aparelho telefônico. Um iPhone. Um iPhone. Certo. O senhor se lembra a cor? A cor não, porque tinha uma capa, não sei a cor específica do aparelho, não sei não. Mas era um 13. Um iPhone 13. Agora não sei certo. se é o simples, se o... Certo. Foi a Ederlan quem pediu que o senhor levasse esse celular de volta? Sim. Foi? Certo. O senhor entrega. O senhor se recorda de, nesse momento, ter encontrado, além de Ederlan, ter visto a presença da adolescente, a Esmeralda, lá no local? Não, eu não cheguei na casa. Ficou na porta, não foi? No meio da Ele rua. falou na esquina. Certo. Na esquina. Na esquina. Senhor Zadok, me recorde agora uma outra situação. O senhor pontua que foi buscar o Davi, eu entendi que já tinha acertado, foi na Mais cedo. rodoviária mais cedo, né? Estava junto com o senhor efetivamente o Vitor ainda nesse momento? Quando Tá. foram buscar Davi? Tava todo mundo. Estava no carro. todo mundo, né? Ótimo. Quando o senhor retorna para casa, a partir dali cessou qualquer tipo de contato naquele dia, e quantos dias depois o senhor voltou a se comunicar? O senhor pontuou que teve um dia que foi para a casa de Ederlan. Eu vou fazer questionamento sobre isso. Mas depois que o senhor voltou, né, para casa, praticado o crime, assassinado Sara, né, aí o senhor foi para a ilha, é isso? Não. A gente passou a noite em minha casa. Sim. No caso, Sim. cada um foi para seus cantos e Davi ficou em minha casa. De manhã, na quarta-feira, eu estive na casa do Ederlan. Na quarta-feira que eu vou para a ilha, depois de vir de lá, que foi no período que ele foi prestar queixa. Quando ele retornou, que eu fui para casa. Eu vim para casa e posteriormente para a ilha. Entendi. Nesse momento em que o senhor foi para a casa de Ederlan, o senhor, nesse dia, entrou na casa? Sim, na quarta. Percebeu a presença da adolescente lá? Ela estava lá? Não. Não percebeu a presença ou ela não estava? Ela não estava. Ela não estava, tá. Diga, Tiago. Nesse momento aí, o senhor pontuou que Ederlan tinha dito que iria ao DHPP fazer o registro, né? Certo. Não tinha ninguém na casa, o senhor ficou no imóvel por qual razão? Qual foi o motivo do senhor ficar lá esperando ele? Não teria ninguém no imóvel? Não tinha um motivo específico.
Absolutamente. Ficou Não. lá na casa dele. Esperando ele retornar. Certo. E quando ele retornou, o senhor já apontou que viajou, foi para a ilha, mas ele, nesse momento, ele deu ao senhor algum tipo de esclarecimento, algum tipo de ordem, né, complementar à orientação? Não? Certo. O senhor pontuou que foi preso na ilha. É isso mesmo ou me enganei? Me desculpe. Sim, eu fui preso na ilha, mas um tempo depois, quase um mês depois, se não falha a memória. Um mês depois, certo. Nesse intervalo da sua despedida do Ederlan, né, até a sua nova ligação para que fosse, pelo que o senhor está dizendo, não ocultar, mas colocar aparente o corpo, não é isso? Na sexta-feira. Na sexta-feira, certo. O corpo de Sara chegou, o senhor se recorda se o corpo de Sara, os senhores chegaram a retirar ele do local em que ele foi morto ou atearam fogo no local exatamente onde ele estava? Não chegou nem a tocar, só colocou o combustível e acendeu, é isso? É isso mesmo? Certo. Depois de ateado o fogo, o que gerou a carbonização do cadáver, quando foi que o senhor, e como foi que o senhor tomou conhecimento efetivamente do achado? Pela rede social. Apenas rede social? Estava sendo transmitido ao vivo. Uhum. E eu acredito que naquele momento todo mundo, ou pelo menos 90% da população, estava acompanhando o caso. E o Ederlan, ele chegou a ficar monitorando o que é que vocês estavam fazendo? Chegou a comunicar de algum modo? O próprio disse para que não tivesse... Já cessou ali. Não tivesse contato até as coisas tudo... Me diga uma coisa, esses contatos eram feitos de que modo? Era ligação direta, era Telegram, era WhatsApp, era Facebook, era Instagram? Como é que os senhores se ligavam e mandavam mensagem? Ligações. Ligações de que modo? Ligações diretas, discando, sem ser por meio de aplicativo? Algumas por WhatsApp, algumas por chip mesmo, diretamente. Por chip mesmo, né? Certo. E aí, senhor Wesley, o senhor já disse que então não teve nenhum contato, que soube pela rede social. Sim. Quando eclodiu que o cadáver de Sara, carbonizado, foi encontrado, o que o senhor fez? Eu permaneci na ilha. Eu estava na ilha, aí eu permaneci em casa. Aí o senhor, então, depois que carbonizou o corpo, foi para a ilha, foi isso? Eu retornei para a ilha. Certo. Eu passava mais tempo nesse período na ilha, por algumas atividades que eu tinha. E foi ajustado alguma coisa em relação aos demais, a Gideão, a Vitor, que estava lá? Comigo, não. Davi participou de algum modo desse momento? Não. Também não, né? Certo. Nesse período que o senhor ficou na ilha, houve manutenção de contato com o Vitor, com o Gideão? Iam se atualizando em relação a isso? Da ilha, quando ele estava lá, doutor? Que momento, doutor? Eu perguntei. Na ilha, depois que ele carboniza o corpo morto, doutor? Aí tá complicado. Se o senhor advogado não quiser que o senhor responda, não tem problema não, porque ligação ou não ligação não importa pra gente. É advogado de Vitor? Entendi, doutor. Agora por que o senhor tá nervoso? É advogado, eu pensei que fosse advogado, mas é advogado de Vitor. Não, eu entendi, doutor. Entendi que o senhor está efetuando o seu trabalho, não tem problema nenhum. Eu respeito, doutor, não se preocupe não. Eu não vou fazer não. Senhor Wesley, A defesa não está proibida de falar. Veja. Eu formularia pergunta. Isso. A lei é que diz que não serão feitas perguntas repetitivas. Ele não está obstado de se dirigir ao orador, ao presidente, exato. Ele só não vai responder perguntas dele. Ele não está fazendo perguntas a ele. Ele está intervindo com relação à regularidade dos trabalhos. Perguntas repetitivas. Se após, sendo que ele já tinha respondido que após a sexta-feira, o que é? E teve algum contato com alguma coisa? Não, negativamente. De novo, até que quando vai ficar isso aí? O senhor acompanhou as entrevistas e as reportagens na ilha depois do corpo encontrado? Sim. Sim. O senhor assistiu a alguma entrevista feita com o Vitor? Com o Vitor, não. Não? Não, com o Vitor, não. Certo.
pela ordem, ele está pontuando que foi respondido, que está sendo reiterada as perguntas no mesmo sentido, mesmo assim está sendo respondido novamente. Persiste, se eu não estou sendo respeitado aqui como profissional. Doutor, veja só, se a pergunta é repetida e a resposta já foi feita, não teria por que o senhor estar se insurgindo. Cabe a Vossa Excelência, você sabe até quando isso aí vai se alongar, até onde pode chegar isso. Isso aqui é um rito sério. Mas eu não estou enxergando proporcionalidade na sua reação com a suposta repetição. O doutor Otto, quando ele fez a inquirição ao constituinte dele, ele repetiu várias perguntas e obteve várias respostas repetidas, e eu não intervim. Por quê? Porque é natural que a pessoa, perguntando de uma forma diferente, para concatenar as ideias, faça perguntas. Eu não estou vendo aqui nada idêntico para que o senhor se revolte tanto. Não estou vendo. Mas se o senhor quiser, eu posso parar o áudio e a gente reouve o áudio inteiro para ver se há perguntas iguais. O senhor vai ver que essa resposta, as perguntas está sendo repetidamente idêntica. Se doutor... Mas, doutor, se a resposta está sendo idêntica, qual o prejuízo? Não é questão de prejuízo, é questão de regra do jogo. Não, mas a gente só se preocupa com rito se a gente estiver vendo prejuízo. Mas aí, infelizmente, eu sigo o que alguém diz e o que o rito requer. E está sendo pontuado. E eu não. Não, a colega pontuou, eu pontuei diversas vezes e isso aí está sendo... Quem não está seguindo o rito aqui sou eu, então. Eu não estou seguindo o rito. Não é deferência de Vossa Excelência e continua, as coisas continuam acontecendo. As coisas estão acontecendo de uma forma que o senhor não quer que aconteça. É diferente de estar errado. Mas não de responder, É eu totalmente agradeço, diferente. viu? Doutor, O senhor a gente encerrou, está né, doutor? satisfeita, doutor. Viu? Até para não gerar mais Eu passo a embaraço, mas palavra tá ótimo. à defesa do próprio Wesley. Só do senhor, porque o senhor só vai responder as perguntas do seu advogado, não é isso? À vontade. Excelência. Doutor, para eu interromper. Pode iniciar. Quer água? Não. Pode, o senhor tem a palavra assegurada, doutor. Excelência, eu agradeço a palavra e passo para minha colega, doutora Manuela, formular perguntas. Para gravar precisa, doutora, mas se a senhora quiser usar o outro Não, não tem problema não. Wesley, por gentileza, eu preciso que você esclareça qual era a sua relação com Sara. De onde você conhecia a Sara? Só de redes sociais. E em alguns eventos que eu já participei que a vi, mas relação com ela nem mesmo amigável. Meu contato maior sempre foi com a Aderlan devido ao meu trabalho com ele na TV Shalom. Com ela em si, nenhum tipo de vínculo. Você já foi preso ou processado em outra situação que não nessa que a gente esteja discutindo aqui agora? Não. Não entrei em delegacia nem para prestar queixa. E em relação a esses fatos, você já teve algum encontro anterior com essas pessoas que são réus nesse processo? Com os réus, a gente convive no mesmo raio, no presídio, mas contato em si, apesar porque Vitor... Não. Eu vou reformular minha pergunta. Pronto. Eu quis saber antes do fato que a gente está discutindo aqui hoje. Antes da morte dela. Ela quer saber sobre as relações do senhor antes da morte, né, com os demais. Com o Vitor, eu considero um amigo, sabe? Um amigo. O Ederlan sempre foi um contato profissional, na maioria das vezes, mas é quase impossível a gente manter um contato profissional com alguém que o trabalho é próximo, que a gente não conversa e tal, mas nada de tão pessoal com ele, mais profissional realmente. Era meu trabalho mais profissional, minhas gravações, engajações das minhas ex, coisa desse tipo. Apesar de você já ter confirmado que nunca foi preso ou processado, eu irei formular a pergunta. Você já se uniu com essas pessoas para a prática de qualquer outro delito? Não. Qualquer outro crime? Não. Excelência, muito obrigado. A defesa encerra o interrogatório e devolve a palavra à
Agradecendo novamente. Perfeito. Senhor Wesley, o senhor tem algo mais a dizer? Não. Pois não. O depoimento do senhor está encerrado. Eu peço à escolta que, por gentileza, efetue a substituição. O senhor Wesley vai para lá e o senhor Vitor é chamado.